Fala galera, hoje é dia de aporte, dia do Carteira do Milhão, dia de aumentar a diversificação da nossa carteira e também conferir o desempenho dela. Quanto será que a gente recebeu de dividendos esse mês? Vamos saber tudo isso assim que rodar a vinheta. Seja muito bem-vindo, eu sou David Guedes, esse aqui é o canal A Ótica do Dinheiro. Se você ainda não conhecia o canal ou ainda não era inscrito, aproveita para fazer isso agora. Já se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal e aproveita que está aí por perto já e manda ver naquele like, amigo. Bom, como você já sabe, o Carteira do Milhão é uma carteira pública onde eu invisto mensalmente um valor X, simulando exatamente a realidade do brasileiro, a realidade de algum investidor. Nesse caso aqui a gente tem até o momento R$ 1.500 de aporte mensal para fazer, agora a gente soma os dividendos, já que a gente já tem uma carteira que está rendendo dividendos mensalmente, e somado a isso a gente aporta e investe aqui de uma maneira a diversificar a nossa carteira. A gente está montando ainda, está no início, a gente está entrando no 5º mês de carteira e hoje eu vou comprar mais um fundo imobiliário e mais uma ação, não antes de mostrar como está a nossa carteira. Bom, enquanto eu abro aqui, vale lembrar que nada aqui nesse vídeo é uma recomendação de compra. Eu estou mostrando para você os bastidores de uma carteira de investimentos, como é o racional da montagem de uma carteira de investimentos, e os ativos aqui eu estou escolhendo por opção própria. Embora eu compartilhe com você o porquê de comprar determinado ativo, ou por que escolher um ativo em detrimento de outro, que fique muito claro que o objetivo desse quadro aqui é mostrar que a decisão de compra ela é um pouco complexa e depende muito da composição da carteira, depende muito do perfil do investidor e diferentes investidores vão ter diferentes estratégias. E falando nisso, a minha estratégia aqui visa o longo prazo, montando uma carteira que traga bons dividendos, mas também crescimento, nunca esquecendo de diversificar com inteligência para proteger a carteira. Bom, vamos lá então. A carteira agora tá exatamente assim. Deixa eu baixar um pouquinho aqui até para você ter uma noção. A gente está com um patrimônio aqui de R$ 17.490,95, dividido exatamente dessa forma aqui como mostra o gráfico. Ó. A gente tem 55,6% em ações brasileiras. Aqui eu estou considerando ações estrangeiras, né, através do ETF IVVB11, que replica o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E aqui a gente tem mais 16,5% em fundos imobiliários. Tem todos os detalhes aqui, inclusive a rentabilidade, né? Inclusive eu vou dar uma olhadinha por aqui agora, porque senão fica muito pequeno aqui. Aqui dá para a gente ter uma noção melhor. O ativo que vem logo na sequência aqui é criptomoeda, né? A gente tem bitcoins, foram comprados aproximadamente R$ 1.000 de bitcoins. Temos aqui, nesse momento, R$ 1.388,60, né? Dada a valorização de 29,53% até o momento. Renda fixa, a gente tem um pouco de Tesouro Selic, um pouco de CDB de liquidez diária, né? É o nosso caixa, 3,45% é a participação em renda fixa no CDB de liquidez diária, e Tesouro Direto, 2,45% é o Tesouro Selic, né? Então, somando esses dois aqui, a gente vai para algo em torno de 6%. Ambos subiram 0,10%, né? Eles vão andar muito próximos e o nosso objetivo aqui, vale lembrar que não é rentabilidade. O caixa, ele serve para proteger a carteira como um todo e vai servir para a gente aproveitar oportunidades quando a bolsa cair, quando os ativos de renda variável sofrerem um pouco, a gente entra comprando com o caixa, utilizando essa estratégia de caixa que eu ainda vou ao longo dos próximos episódios aqui do Carteira do Milhão esmiuçar bem para você entender qual vai ser a estratégia de caixa em detalhes. Por hora, você precisa só entender que sim, eu estou utilizando uma estratégia onde eu tenho um pouco de renda fixa, estou represando um pouquinho de dinheiro a cada mês que eu compro, justamente para poder aproveitar eventuais oportunidades em quedas da bolsa e ter o foco certo. Em um outro momento a gente bate um papo focado nisso para você poder entender todo esse racional. Dito isso, a gente tem aqui a nossa carteira consolidada, né? A carteira como um todo, e aqui eu tenho as rentabilidades, né? O retorno de cada uma das classes de ativos, né? Ao lado aqui. E também eu vou ter aqui um gráfico. Esse gráfico ele tem Ibovespa, né?
Então você pode ver aqui que tem tanto CDI quanto Ibovespa. E aqui a gente pode ter uma ideia de quando começou a carteira, lá no dia 4 de novembro, a gente começou já perdendo para o Ibovespa aqui, né? A carteira consolidada em 2%, Ibovespa lá em 9%, né? E assim foi. Durante um bom tempo o Ibovespa na nossa frente, até o mês de janeiro. Então, a partir de janeiro a gente passou a ter um desempenho maior do que o Ibovespa, porque no dia 8 ainda a nossa carteira estava com 20% de retorno bastante expressivo, né? Óbvio que correndo determinado risco também, porque a carteira ainda não estava muito diversificada. Agora a gente vai diminuindo o risco a cada aporte, né? A gente vai diversificando mais a carteira e com isso tudo a gente vai também estabilizando um pouco esse gráfico que estava ainda muito volátil, o gráfico de retorno da carteira, né? Então a gente saiu aqui de 20% de retorno da carteira e o Ibovespa 27% em janeiro, chegando agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 2 de março de 2021, a carteira está com 26,87%, enquanto o Ibovespa deu uma boa recuada, 14,21%. Bom, e dada a nossa distribuição, você sabe, eu já tinha mostrado no outro vídeo que nós temos aqui uma meta, né? Na verdade, é o objetivo inicial da carteira. Esse aqui não é o objetivo que vai se manter para sempre, mas o objetivo inicial da carteira é a gente não fugir muito disso aqui, né? 35% de ações no Brasil, a gente está com 55%, bem acima. 20% em ações no exterior, a gente tem um pouco menos. 20% em imóveis, fundos imobiliários. 5% em bitcoins, né, que depois a gente pode até abrir um pouquinho mais, mas é esse o objetivo inicial da carteira. E 20% em caixa. Nesse momento, a gente ainda está um pouco longe disso e é natural. A gente está no 5º mês de carteira, agora vai para o 5º aporte. Não tem por que se preocupar com isso em detalhes, mas a gente não pode fugir muito disso. Tem que saber que a gente tem essas classes de ativos e a gente tem que respeitar, sabendo que em ações a gente vai ter a maior parte da carteira, 55%, tanto Brasil quanto exterior. Exterior, por hora e por um bom tempo, a gente vai ter IVVB11, que é uma forma de simplificar esse início. Lembrando que eu estou simulando aqui o início da montagem da carteira de investimentos de um investidor, né, um investidor iniciante de fato. A gente está buscando simplificar bastante, ao mesmo tempo que a gente tem uma boa diversificação e um retorno atrativo, né, uma relação risco-retorno atrativa. Então, esses são os objetivos da nossa carteira por hora e por um bom tempo a gente vai traçar a carteira, né, vai desenhar a carteira justamente dessa forma, vai tentar respeitar esses números aqui. Dito isso, a gente sabe que está faltando um pouquinho em fundos imobiliários, está faltando um pouquinho em IVVB11, porém o IVVB11 ele tomou bastante corpo nos últimos tempos, né? Então, só para mostrar aqui para você, olha só, o IVVB11, que representa a nossa carteira no exterior, ele vinha caindo um pouquinho aqui de quando a gente comprou, só que agora ele está tomando um pouco mais de força, principalmente por conta da alta volatilidade do dólar. O dólar subiu bastante nos últimos dias e eu, de acordo com a minha estratégia, não é que eu queira adivinhar o preço do dólar, mas eu acredito ainda que como a bolsa lá fora começou a dar algum sinalzinho de correção, aqui no Brasil a gente já tem uma correção um pouco mais forte, agora nesse começo de mês de março, e o IVVB11, que representa tanto a variação do dólar quanto a variação do principal índice americano, o S&P 500, tende a dar uma estabilizada, então eu não quero, já tenho uma certa exposição a ele, né? Embora a gente ainda precisasse aqui, de acordo com a carteira, algo em torno de mais uns 7% aqui, 6% de IVVB11, eu vou deixar isso para um momento futuro. Isso porque nos últimos dias aqui ele vem subindo bastante, eu estou enxergando algumas outras oportunidades e o IVVB11 eu não estou vendo exatamente como a melhor oportunidade do momento, eu estou enxergando algumas coisas melhores para o momento, lembrando que se ele se valorizar bastante ele também vai acabar tomando um pedaço da carteira, então a gente não vai ter uma discrepância muito grande, se ele cai aí sim a gente entra comprando, essa é mais ou menos a ideia, aí deixa para aportes futuros, né? Na minha ideia agora, já que a Bolsa Brasileira aqui ela realizou bastante, né? O Ibovespa, basta a gente dar uma olhada aqui, vinha 22% lá no dia 17 de fevereiro, e agora, né, desde que a gente começou, obviamente,
14%. Então ele deu uma boa realizada aqui, né? E justamente é isso que eu quero capturar. Eu quero dar uma olhadinha nas opções que a gente tem. Na verdade, eu já olhei, né? Eu já tenho uma análise pronta aqui. Vou aumentar um pouquinho a diversificação da nossa carteira e vou fazer aporte em 2 ativos. Um deles, fundos imobiliários, que a gente está precisando também aumentar a exposição na carteira, né? A gente tem hoje 16,5%. O objetivo é chegar nos 20%. E vou, mesmo a gente já tendo bastante de bolsa de valores, né? E vou também, mesmo a gente já tendo bastante de ações, aqui 55,6%, colocar um pouquinho mais de ações, já que a bolsa recuou tanto. Beleza? Então vamos lá, dar uma olhadinha nos ativos de hoje, para a gente fazer o nosso aporte aqui. Não quero deixar o vídeo muito longo, eu sei que o vídeo do Carteira do Milhão geralmente fica bastante longo, mas eu já separei os 2 ativos aqui, onde vamos aportar esse mês. O primeiro ativo é o XPLG11. Eu quero mostrar um pouquinho aqui dele para você. A gente tem vários indicadores para olhar aqui no Trademap. Inclusive, quem não tem o Trademap ainda, vou deixar aqui o link para baixar o Trademap. A gente tem cupom de desconto aqui também, caso você queira utilizar para assinar, fazer alguma assinatura, né? Se for o caso, se você quiser ter, por exemplo, a assinatura do Trademap Pro, que é esse que eu tenho aqui, que eu estou mostrando para você, mas você tem uma série de indicadores, né? É a plataforma mais completa do mercado hoje para uso do investidor comum. E dentre essas opções a gente tem vários e vários indicadores, né? Aqui a gente está vendo cotação, etc. Provavelmente, se você já viu o Carteira do Milhão, você já conhece todos os recursos, aliás, alguns dos recursos do Trademap. Hoje eu vou mostrar mais um para você, mas só para ter uma ideia aqui, o rendimento atual, né, está próximo de 0,5%, o rendimento do XPLG. É um rendimento interessante, né, dado que o rendimento de 12 meses aqui está perto de 6%, 5,82% nos últimos 12. Lembrando que a gente vem já há um ano de crise, né, e o XPLG pegou toda essa crise já, esse um ano já está computando tudo isso. Então, se no momento ruim ele está performando dessa forma, a gente pode ter uma boa esperança, né, de que ele venha performar bem. A gente tem aqui uma queda, né, da cota do XPLG, lembrando que ele chegou aqui a R$130, né, por cota em determinado momento. Agora ele está aqui em R$115 por cota, deu uma boa descontada, né? No anual aqui ele praticamente andou de lado, se a gente pegar lá do começo, né, embora tenha tido uma forte queda aqui no mês de março, mas ele não tem uma variação muito grande de um ano atrás, por exemplo. No semanal aqui a gente consegue ver uma queda, enfim. Mas vamos lá, é um fundo imobiliário que passa em vários dos critérios que eu tenho para um bom fundo imobiliário, né? Então a gente pode considerar aqui, e eu vou inclusive mostrar para você onde você consegue ter acesso a tudo isso, mas ele tem um P sobre VP, deixa eu pegar aqui, o P sobre VP do fundo, tá aqui, ó, o preço sobre valor patrimonial da cota, né? Tá em 1,08, um P sobre VP justo, então passa nesse critério. Ele tem uma boa diversificação entre ativos, ele tem diversificação entre inquilinos e ele tem uma boa diversificação geográfica também. Então toda a diversificação que a gente espera de um bom fundo imobiliário, o XPLG tem. Além disso, ele tem uma liquidez muito boa, é um outro quesito, né? Participa inclusive do IFIX, e tem uma vacância física de 9% e uma vacância financeira de 4%, ou seja, ele ainda tem potencial para aumentar o rendimento dada a vacância dele. Onde é que você consegue ver o compilado, o resumo de todos esses dados? Eu vou mostrar aqui para você. Você vem aqui em documentos e aqui você tem uma série de documentos do fundo imobiliário. Isso você consegue consultar tanto para ações no Trademap quanto para fundos. E aqui você tem, por exemplo, né, o regulamento do fundo para consultar, e aqui você tem relatórios, né? A gente tem relatórios mensais. O último que eu tenho acesso aqui, provavelmente deve estar saindo já o de fevereiro, mas o último que eu tenho acesso aqui é o de janeiro, pelo Trademap. Então, por exemplo, a gente tem aqui o comentário do gestor, depois a gente tem a distribuição dos rendimentos exatamente com os valores, para você entender quais são os custos que o fundo tem, qual é exatamente a arrecadação do fundo, né, os rendimentos, e quanto desses rendimentos é distribuído de fato para o cotista, quanto no final das contas acaba chegando para você,
se você é um cotista do fundo. Depois a gente tem aqui o resultado financeiro, a evolução de negociação da cota, o retorno do XPLG versus o IFIX, né, que é o principal benchmark dele, tanto em retorno da cota quanto o retorno da cota mais proventos, que no final das contas é o retorno de fato do investidor. Enfim, são uma série de informações que você tem aqui de toda a diversificação, né? Quem são os locatários do XPLG, a gente tem grandes locatários aqui, né? Como, por exemplo, Via Varejo, Lojas Renner, Grupo Pão de Açúcar, Leroy, Panasonic, Unilever, enfim, são vários bons locatários, né? E aqui você consegue consultar também a correção dos contratos, ver exatamente aquilo que eu estava falando da vacância física, da vacância financeira também. A diversificação do fundo, né, aqui por estado. E logo abaixo aqui, né, bem abaixo, você tem, por exemplo, todos os imóveis do fundo imobiliário do XPLG, e isso você vai ter para qualquer outro fundo imobiliário. Então aqui você consegue ter muita informação sobre os ativos com essa ferramenta aqui também. Você tem direto no Trademap, né? Uma central onde você consegue ver absolutamente tudo e ter o controle da sua carteira também, já que eu estou olhando a minha carteira aqui, vendo performance e tudo mais, vendo cotações e vendo todas as informações para fazer uma análise do ativo. E isso você pode fazer tendo acesso a essas ferramentas. Então bora lá, estou comprando aqui XPLG a um preço de 115,95. É a cotação atual dele. Nós vamos comprar aqui 5 cotas, data hoje, estou mandando a ordem aqui. Realizada com sucesso. E agora eu vou comprar a empresa aqui, depois eu vou falar sobre ela. 43,52, uma seguradora que talvez você conheça, chamada Porto Seguro. Nós vamos comprar aqui no fracionário. Agora vamos dar uma olhadinha em como é que ficou a carteira aqui. A gente comprou então 20 ações de Porto Seguro e a gente comprou 5 cotas de XPLG. A soma de ambas aqui vai a R$ 1.450,15. Olha só, depois do nosso último aporte aqui, a gente recebeu rendimentos de BCFF 11, inclusive aumentaram, né? Eles estavam vindo aqui 53 centavos por cota, agora vieram 56 centavos por cota. Isso fez a gente aumentar aqui o rendimento mensal, né, dadas as 22 cotas que a gente tem de BCFF, de R$ 11,66 para R$ 12,32. E isso somado ao nosso aporte nos leva exatamente aqui, ó, R$ 1.512,32, e diminuindo esse valor do que a gente tem para aportar, sobram R$ 62,17, que vão, obviamente, virar caixa. Eu vou colocar lá na nossa liquidez diária. Essa sobrinha aí, na verdade, era para a gente ter mais de caixa esse mês, só que como pintou uma oportunidade bacana aqui, a gente acabou não utilizando o caixa que tinha, mas também não acrescentando muito mais em caixa. E sobre Porto Seguro, para o vídeo não ficar muito longo, vai passar aqui na tela para você alguns dos indicadores que me fizeram escolher Porto Seguro para essa nossa carteira e preferir ela a uma das outras seguradoras. Ao meu ver, todas as seguradoras estão com um preço interessante nesse patamar da bolsa, e os pares, as outras opções, seriam BB Seguridade e Sul-América, mas por algumas características e alguns indicadores eu acabei optando por Porto Seguro para nossa carteira. Bom, por hoje era isso, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo, forte abraço, fica agora com algumas imagens da nossa carteira, do desempenho dela esse mês.